Olá pessoal, espero que todos estejam bem, se cuidando. Vamos começar com mais uma aula. Hoje a aula é de Sociologia e a gente vai falar sobre as raízes históricas da Sociologia. A gente vai pegar aí os clássicos da Sociologia. Eu gosto de chamar sempre em sala de aula que são os três porquinhos. São aquelas histórias clássicas da Sociologia, são aqueles autores clássicos que vai dar toda a visibilidade para a Sociologia enquanto conhecimento, enquanto uma ciência, tá? E aí a gente vai ter o primeiro sociólogo, não de formação, mas filósofo de formação, que é Auguste Comte. Auguste Comte ele é um filósofo francês, que aí ele vai trazer para a contribuição da Sociologia o seu nome, certo? Vai chamar de física social. Além de chamar de física social, ele vai trazer a corrente mais famosa aí, que chama-se positivismo. O positivismo, como eu já havia falado para vocês, é uma corrente teórica com base no conhecimento científico, né? E aí vocês já viram em sala de aula que esse conhecimento científico de Auguste Comte, ele tem por base três coisinhas: a observação, a experimentação e a comprovação das coisas, para poder dizer assim, isso aqui é um conhecimento científico. Passou por esses três critérios aí, então se torna um conhecimento científico para Auguste Comte. Dentro dessa dimensão do conhecimento científico, antes de falar sobre esse percurso todo que a ciência, o conhecimento científico vai fazer, Auguste Comte vai trazer para a gente a lei dos três estados. Não sei se vocês lembram da lei dos três estados, que aí é medir o grau, o nível de conhecimento daquela sociedade e dizer se ela é evoluída o suficiente ou não, né? A gente tem três níveis que Auguste Comte vai trazer. O nível de dizer que aquele conhecimento com base no teológico, as sociedades que têm por base a teologia, a religião, os estudos que envolvem Deus e as explicações a partir dele, é uma sociedade o quê? Menos evoluída. Uma sociedade que está abaixo, né, desse processo de evolução. Ela é arcaica, ela é antiga, ela não tem progresso de humanidade. E aí a sociedade, com base na metafísica, que vem dessa dimensão abstrata da filosofia, é uma sociedade mediana. Ela nem é arcaica demais, nem é antiga, mas ela também não é totalmente evoluída. Ela é uma bárbara, ela é uma sociedade mediana, de bárbaros, tá? E aí, por fim, a sociedade que é evoluída, que um progresso de humanidade estará nela, ela que tem por base o conhecimento científico, a ciência. Então, a sociedade que tudo se explica com base na ciência, no conhecimento científico, com observação, experimentação e comprovação das coisas, essa é uma sociedade evoluída, que houve um progresso de humanidade. E Auguste Comte está falando de quem? Da França, da Europa. Então, nesse contexto aí, a França e a Europa é um modelo de sociedade evoluída, um modelo de sociedade que há progressos científicos, mostra que a sociedade chegou ao patamar de modernidade, de evolução, de progresso de humanidade. E as outras sociedades que não estão nesse padrão, elas são as sociedades o quê? Arcaica, antiga, separada da Europa, muito, mas muito antiga e não evoluída. Tá? Essa é uma dimensão. Por que a gente está falando tanto em evolução, gente? A gente tem, querendo ou não, alguns critérios aí trazidos por Darwin, darwinismo, a evolução das espécies, a evolução em relação à perspectiva da biologia vai influenciar também essa noção de sociologia de Auguste Comte, tá? Então, por isso, a ciência se faz com base na evolução, aí, mesmo falando de progresso da humanidade, mesmo falando do social, porque Auguste Comte vai beber dessa fonte aí de Darwin e vai trazer a evolução dentro de uma perspectiva de humanidade, tá? E aí a gente vai ter o outro clássico aí, Émile Durkheim, francês, um contexto de modernidade da França enorme, de urbanidade, de revolução industrial, tem grandes impactos aí dentro da sociedade francesa de Émile Durkheim. Ele vai ser influenciado por duas correntes teóricas. Uma é fundada por ele, chamada de funcionalismo, e a outra vai ser por Auguste Comte, chamada de positivismo, que a gente acabou de ver. Então, Émile Durkheim vai ser influenciado pelo positivismo de Auguste Comte. Esse progresso da humanidade vai também trazer para Durkheim esse progresso de ciência que é a sociologia, tá? E aí ele traz essa dimensão de ciência muito mais prática, no empírico.
Vamos comprovar, vamos testar dentro do social. Vamos fazer testes, vamos fazer observação, experimentação com taxas de suicídio na Europa. Vamos estudar um pouco a noção de crime, mas numa dimensão prática, de estatística, né, de números, trazido por Durkheim, certo? Ele critica o individualismo, porque ele vai conceber a sociedade com base na coletividade, e a coletividade ela é superior ao indivíduo, tá? Só para a gente ilustrar aí essa superioridade do grupo social, da sociedade ao indivíduo, em detrimento do indivíduo, tá? E aí a gente tem dois conceitos bem interessantes, que são a base também da sociologia de Durkheim, que é a consciência coletiva, gente. É conjunto de crenças, de normalidade, de sentimentos, de tradição, que vai fazer o quê? Vai também perpassar por membros da sociedade, vai chegar na coletividade e vai ter vida própria. É como se a consciência da coletividade tivesse vida própria sobre os indivíduos, tá? A consciência coletiva ela vai se estabelecer a partir de grupos, a partir dessa dimensão do social, e parece que tem vida própria. A gente não sabe de onde veio. A gente não sabe de onde veio dizendo assim, ó, isso aqui não pode, isso não pode, isso pode. Isso veio de quem? Vem de uma noção de instituições sociais. Por isso que ele é funcionalista. As instituições sociais elas vão estabelecer critérios, elas vão dar normatividade, vai estabelecer função para o indivíduo dentro desse social, tá? E aí coesão social significa integralidade. É como se o indivíduo entrasse em conformidade com a consciência coletiva e estivesse em quê? Em coesão, estivesse junto, unido num só pensamento dessa coletividade, tá? Então, por isso chamamos de coesão social, aquela palavrinha sem R, mas com S e sem cedilha, tá? Coesão social, que o português utiliza bastante, né? A língua portuguesa trabalha o termo de coesão textual. E a gente está falando de coesão social, é a conformidade do indivíduo dentro do pensamento estabelecido pela coletividade, tá? Ele é obediente ao padrão da coletividade, ao padrão social estabelecido. Quando ele é obediente, é chamado de coeso. O indivíduo é coeso na sociedade, tá? Espero que tenha ficado claro para vocês. E aí, dessa dimensão, a gente está falando da sociologia muito mais de uma ordem moral, tá? Ele prega essa dimensão de uma coesão social em que tem uma moralidade para o indivíduo. Quem traz a moralidade são os padrões de comportamento que vem da coletividade. A mãe diz, não, esse não é certo, não. Você não é todo mundo, né? A mãe vai logo moldando esses indivíduos, moldando nós, nos moldando, para que a gente esteja dentro de uma lógica de padrão de coletividade, esteja coeso no grupo chamado família, esteja coeso no grupo chamado escola. Então a gente não faz todo tipo de comportamento na escola. Por quê? Porque a gente vai sendo tolhido por François, a gente vai sendo tolhido pelos os aparatos que a escola vai trazendo, pelos professores, pelos colegas, né? Então, todo o corpo docente, todo o corpo institucional da escola, ele vai moldando esse indivíduo, fazendo com que a gente esteja dentro de um padrão estabelecido pela consciência coletiva da escola e a gente esteja em obediência a esse padrão, tá? E aí, quando a gente está em obediência, a gente está coeso dentro dessa comunidade escolar. É só um exemplo da escola para a gente entender um pouco de coesão social e dessa ordem moral que é estabelecida pela consciência coletiva, tá? Aí tem outra palavrinha bem interessante que Durkheim vai chamar de coerção social. A coerção social é uma das palavras que vai ser estabelecido para falar de um conceito bem amplo dele, que é o conceito de fato social. O fato social ele tem 3 características, gente. Quais são as 3 características do fato social? Coerção social, exterioridade e generalidade, né? Então, o fato social tem 3 características, né? Coerção, generalidade e exterioridade. A coerção social é o quê? É uma pressão, é uma força sobre o indivíduo, né? E dentro dessa força que o indivíduo recebe da coletividade, ele vai estar dentro de um padrão da consciência coletiva. O indivíduo não obedeceu, cometeu um crime.
Mas aí a consciência coletiva vai punir esse indivíduo, vai fazer alguns mecanismos para que ele esteja novamente dentro do grupo social. Ele retorne e esteja coeso. Mas para ele poder retornar, ele sofreu a coerção social. Pode ser da polícia, pode ser de alguém, de um familiar, pode ser da família, pode ser da sociedade em geral, que vai se estabelecer o quê? Reprovação social do seu comportamento. E assim ele volte para a coesão social. E aí, mas antes de voltar para a coesão social, ele foi alvo de quê? De coerção, de pressão, para que ele volte para cá e não haja daquela forma e não cometa mais aquele mesmo comportamento, tá? E aí eu trago aí para vocês, para entender um pouco de coerção social, tem aí uma charge bem interessante, que a menina diz, ó, mãe, quero fazer uma mecha verde no cabelo. A mãe pergunta, para quê? Aí a filha diz, é para expressar a minha individualidade. Aí depois ela diz, e tá todo mundo fazendo. Como assim individualidade? Se tá todo mundo fazendo, não é individualidade, né? Então veja, o grupo social, a sociedade, ela, de certa forma, diretamente, ela vai influenciar essa nossa consciência individual para que a gente esteja dentro da coletividade, tá? Aí possa ser que a mãe permita ou não ela pintar o cabelo de verde. Mas se a mãe não permitir, é uma dimensão de quê? De coerção, ó. A pressão da mãe dela não deixar a filha fazer isso, né? Com alguns mecanismos impedindo ela, é essa dimensão da coerção social, a pressão que a mãe exerce sobre o filho, tá? Coerção social, e a gente também tem os outros dois conceitos. Aquilo que é exterior e aquilo que é geral, né? Exterior é aquilo que é exterior ao indivíduo. O indivíduo não tem como modificar aquilo, porque aquilo vem da coletividade, do geral, certo? Uma lei. Você aí de casa pode mudar a lei? Não, não pode mudar a lei. A gente, indivíduo sozinho, pode mudar a lei? Nós podemos sozinho mudar a lei ou alguns padrões de comportamento da escola? Não. A gente não tem força para isso porque vem da coletividade sobre nós. Então, aquilo de ir para a escola com a farda ou com a roupa adequada, ela é superior ao indivíduo. Ela é exterior ao indivíduo, tá? Então, o fato social é exterior. E o fato social ele é geral, ele não se aplica apenas a um indivíduo, mas a todos que fazem parte da sociedade. Então, nós temos três características. O fato social, ele é o quê? Ele é coerção, coercitivo, ele é exterior e ele é geral. Ele se aplica a todos os indivíduos. Ele passa por três características. A lei passa por essas três características. A lei ela é o quê? Ela é coercitiva. Se você não obedece, vai ter punição para quem não obedece. A lei ela é geral, ela se aplica a todos. A lei é exterior. O indivíduo não tem como modificar essa lei. Então a lei é um exemplo para vocês entender a dimensão do conceito de Durkheim sobre fato social. Beleza? Deu para entender Durkheim aí? Ok. Então a gente vai passar aí para o próximo clássico da sociologia. Émile Durkheim, a gente acabou de ver, francês. Agora a gente vai para dois alemães, tá? A gente vai aí para Karl Marx e para Max Weber. Karl Marx, o contexto histórico dele, é dentro dessa dimensão também de revolução industrial. Ele preza por uma produção, por uma mudança da organização social do trabalho. Ele critica essa dimensão do trabalho, de exploração que há no trabalho, tá? Inclusive, ele vai falar sobre um conceito chamado, e bastante importante para Karl Marx, chamado de mais-valia, o maior valor, o valor que excede, certo? Dentro dessa produção. Ah, eu sou um trabalhador, trabalho 8 horas por dia, produzo 10 mil reais de riqueza para o patrão. E aí, R$1.000 é meu salário, 1.000 é o que ele gasta de produção, e aí ele fica com 8 mil reais. 8 mil reais é chamado de mais-valia, o maior valor dentro desse processo de produção, certo? E de exploração. Quem é explorado? A gente tem uma classe que é explorada, a gente chama essa classe de proletariado. E quem é que explora? A burguesia. Então a burguesia explora do proletariado o quê? A sua força de mão de obra, e a sua força de mão de obra produz o quê? Riqueza. Riqueza para quem? É riqueza para ele, para o proletariado? Não. Vai ser riqueza para a burguesia. Então ele extrai do proletariado
tudo que ele pode produzir e estabelecer como riqueza, e ele se apropria dessa riqueza e cada vez vai ficar mais rico a partir de quê? De uma exploração que ele vai fazer dos proletariados, de vários que estão lá na fábrica produzindo riqueza para quem está lá sem fazer muita coisa, tá? E aí ele diz o quê? O conceito de mais-valia eu vou ler bem rapidamente para vocês. O operário trabalha mais horas por dia do que o necessário para produzir referente ao valor de seu salário. Ele vai trabalhar muitas horas por dia, muita produção, e essa produção não é só para pagar o seu salário, vai além de pagar o seu salário, vai produzir riqueza para outra pessoa, para outro grupo, né? O que ele produz nessas horas é o que Marx chama de... O que ele produz a mais nessas horas aí é o que ele chama de mais-valia. O que ele produz a mais do seu salário é o que chama de mais-valia. E aí a gente tem, dentro dessa mais-valia, essa dimensão de luta de classe, que é um conceito importante para Karl Marx. Luta de classe, dessa dimensão é o quê? Proletariado, aquele que é despossuído, não tem nenhum tipo de posse, a não ser sua plore, seus filhos, e a burguesia, os grandes empresários, os ricos, que exploram quem? Exploram o proletariado, tá? Marx, ele dentro dessa corrente teórica, ele vai trabalhar esse modo de produção, esse modo de exploração que tem, que é de acumulação de riqueza. Quem acumula riqueza? Aqui. Quem acumula trabalho? Quem acumula produção? É aqui, é o proletariado. E aí a burguesia vai explorar. O foco de Marx é estudar essa relação de proletariado e burguesia. O foco de Marx é estudar o quanto esse grupo social explora esse indivíduo, explora esse grupo de indivíduo e constrói o quê? Constrói as suas riquezas, seus patrimônios aí, né? A partir de uma exploração de outros indivíduos. E essa exploração, Marx diz que isso é o motor da história da humanidade. Por isso que ele vai chamar a sua teoria é chamada de materialismo histórico dialético. Por que materialismo histórico dialético? Porque ele vai entender essa exploração material que há de grupos de indivíduos como a burguesia sobre o proletariado, tá? E essas condições, elas não são boas. E aí vocês podem perguntar, mas o proletariado, ele pode construir a sua história do jeito que quiser. Será que pode? Será que o proletariado, ele pode sair dessa condição de explorado e ir para outra condição? Não é tão fácil dentro da história da humanidade essa mudança de classe social, né? Não é tão fácil esse indivíduo que é explorado subir, ascender de forma bem mais prática e se tornar burguês. Não é, né? E aí Marx também não quer que isso aconteça. Marx quer o quê? Quer que as produções que esse indivíduo faz não gerem riqueza para esse outro. Sejam socializadas as produções e todos estejam o quê? Dentro da dimensão de que um não seja superior ao outro em relação à classe, mas seja uma dimensão de igualdade. E aí ele vai falar sobre outro tipo de sociedade chamado do comunismo, do socialismo, né? Socialismo para chegar ao comunismo. A sociedade de Marx, para ele acabar essa desigualdade social, vem a partir do comunismo. Mas só se chega no comunismo a partir de quê? Do socialismo, tá? Então aí vai subindo aí uma ponte para chegar a essas formas de poder ou de governo que Marx previa, tá? E sobre essa questão, né, ele se propõe uma sociedade, mudar a sociedade com base nessa ideia de socialismo, depois comunismo. Outro conceito interessante de Marx é o conceito de ideologia. Ideologia para ele é como se fosse uma falsa consciência. Não é essa que a gente acha tanto, que ideologia é conjunto de ideias e tudo mais. Não. Essa ideologia para ele é uma falsa consciência. Então, o operário, o trabalhador, o proletariado, ele tem falsa consciência nesse mundo de trabalho que ele se encontra, nessa instituição chamada trabalho. E essa falsa consciência faz com que ele esteja o quê? Alienado ao trabalho, alienado ao seu processo de produção. E aí por isso que ele não se liberta, por isso que ele não entende o contexto de que a burguesia explora o seu trabalho, a sua mão de obra, e deixa e se torna mais rica essa burguesia. Então, nessa perspectiva aí, nesse processo de produção, Marx também atrela aí o conceito de ideologia e o conceito de alienação. Esse indivíduo recebe falsa consciência desse processo de produção, e aí ele é alienado ao produto, alienado ao trabalho.
E quem faz todo esse processo é quem? É a burguesia, tá? E aí a burguesia traz essa lógica aí da alienação e de falsas ideias para esse trabalhador. Essa é uma abordagem bem geral sobre Karl Marx, mas uns conceitos importantes a ser trabalhados, certo? E aí, por fim, gente, vocês terão aí no livro de vocês a ideia de Max Weber. Max Weber é uma sociologia compreensiva, não é material como a gente viu em Karl Marx. Ele fala dessa dimensão dos protestantes, inclusive o livro é A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Então, essa ética protestante é um modelo de vida dos protestantes trazido aí para a sociedade alemã, tá? Não só alemã, mas a Europa, né? Esse modelo de trabalho, esse modelo de vida para o trabalho dos protestantes é que decola o sistema capitalista. O sistema capitalista cresce por causa do trabalho que os protestantes vão trazer, tá? É essa a dimensão que ele diz. O empreendedorismo, essa questão motivacional, esse espírito para empreender que os protestantes vão trazer aí nesse período de modernidade, certo? E aí um conceito bastante interessante de Max Weber é o conceito de ação social. É uma conduta do indivíduo dotada de sentido. A gente não viu lá atrás que Durkheim fala que a sociedade ela é superior ao indivíduo, ela se sobrepõe ao indivíduo com um fato social. Para Max Weber é o contrário, gente. Max Weber diz que é o seguinte, a ação é a conduta de cada indivíduo que vai compor o quê? O social. Então, veja, a perspectiva de Max Weber é diferente. São condutas individuais dotadas de sentido para quem está vendo essa outra conduta, se repete e assim se constrói o grupo social, se constrói a coletividade, se constrói o social, tá? É com ação intencional no outro. É uma ação que o outro repete e se repete em toda a sociedade e assim se produz um sentido e esse sentido é se transformado em sociedade, em social. Um aperto de mão faz sentido para a gente? Faz. Quando eu, indivíduo, aperto a mão do outro cumprimentando, ela é dotada de sentido e o outro estende a mão para apertar. Por quê? Porque esse é um ato de ação social. O simples apertar da mão é um exemplo disso, de uma ação social. E nessa ação social ela pode ter outros sentidos. Apertar a mão pode se cumprimentar, apertar a mão pode fechar um acordo de negócios. E que faz sentido para quem? Para ambos os indivíduos que estão fazendo isso, né? Então essa é a ideia da ação social. É uma ação dotada de sentido que faz sentido para quem? Para quem está tendo aquele ato e para o outro que está tendo também que responder aquele ato, certo? Então a ação social era distribuída em 4 tipos de ação social, gente. A ação social tradicional é aquela que se repete com base na raiz, na tradição familiar, por exemplo. A minha religião é essa porque é uma tradição da minha família, esse tipo de religião. Isso é uma ação que o indivíduo está tendo de pertencer àquela religião com base na tradição, tá? Outro exemplo disso, uma ação tradicional. Eu vou ser advogado porque o meu avô é advogado, porque meu pai é advogado. Então a escolha da sua profissão não é uma escolha racional, é uma escolha com base na tradição. Eu vou repetir essa ação que o meu pai teve, que o meu avô teve, e eu vou ser advogado. Dentro das profissões existe uma ação tradicional. Dentro da religião existe uma ação tradicional de um indivíduo. É uma ação que o indivíduo repete porque o outro também está fazendo. Porque o outro, dentro da tradição, existe e eu repito essa ação. Tá? E aí, Max vai trazer ainda a ação afetiva, em que o indivíduo tem uma determinada ação que faz sentido para ele dentro de uma dimensão emocional. Ou seja, eu vou repetir aquela ação porque a minha emoção, os meus sentimentos fazem com que eu repita, seja movido por emoções. Por exemplo, uma torcida. Torcer por determinado time. Pode ser porque a torcida do time me emociona e eu quero fazer parte de tal time, tá? Isso é uma ação afetiva. Algum gosto por música, por algum estilo musical, por algum estilo de filmes. Isso é uma ação emocional, gente. A nossa emoção faz com que a gente tenha aquela atitude de ouvir Marília Mendonça, ruedeira,
Porque neste momento eu estou mais afetivo, eu estou mais triste, eu estou na sofrência, né? Então essa sofrência me faz com que eu busque esse estilo de música. Isso é uma ação do indivíduo dotada de emoções, tá? Que todos nós temos. Ação racional, a terceira, ação racional com relação a valores. O indivíduo pensa, planeja antecipadamente de acordo com os seus valores religiosos, éticos, humanos. As suas ações são com base nessas questões de razão, com base na emoção, não. Nos valores éticos, nos valores humanos que o indivíduo tem. Eu vou juntar voluntariamente em determinado hospital, porque o valor humano meu é de ajudar sendo voluntário em tal hospital. A gente está vendo bastante isso na quarentena. A ação social com relação a valores. Existem pessoas que no seu prédio tem uma ação, por exemplo, eu sou jovem, né? Vamos dizer aí vocês que são jovens, moram em determinado prédio, e esse determinado prédio tem muitos idosos. E aí você se disponibiliza para ir ao supermercado comprar comida para ou fazer uma feira para esse senhor de idade ou essa senhora de idade, porque você quer que esse indivíduo não vá para o supermercado. E aí você tem uma ação com relação a valores, certo? Então você é motivado por valores humanos para querer ajudar esse próximo. Ação racional com relação a fins. É o que vocês estão fazendo bastante agora no terceiro ano, né? Vocês estão estudando para passar no Enem, determinado curso. Isso é uma ação racional com relação a fim. É um objetivo final. Ele é totalmente racional. Ele é programado para que vocês estejam passando no vestibular. Apesar que agora vocês deram uma relaxada por causa da quarentena, né? Mas vamos focar aí, gente, tá? É uma ação racional com relação a fins, que é a última, ela tem por base um valor muito mais capitalista. Eu vou investir em determinada empresa porque eu vou ter 100% de lucro. Isso é uma ação racional com relação a fins. Beleza? Essa é a nossa ideia, esse panorama geral sobre os clássicos, as raízes históricas da sociologia, tá? E aí, como atividade no livro físico para vocês, gente, vocês vão fazer a página 19, a página 20 e a página 21, tá? Desse capítulo que fala sobre Durkheim, Marx e Weber, tá? Os clássicos. No mais, é isso. Espero que estejam todos estudando. Tudo de bom para vocês. Se cuidem, hein, galera? Um abraço.